Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente dá prosseguimento ao nosso projeto magistério, que visa a sua preparação, visa a sua qualificação neste concurso. E a gente continua analisando a obra Novos Temas nas aulas de História. Esta já é a nossa terceira parte, onde nós analisamos este livro. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre aspectos da cultura brasileira durante as décadas de 1970 e 1960 e 1970. Os principais aspectos da cultura brasileira nesse período eram a Jovem Guarda, que surgiu nessa época, a Tropicália, que surge também no final da década de 1960, a música de protesto no contexto da ditadura militar, os CPCs, Centros Populares de Cultura, também de contestação ao regime militar, o Teatro Arena e o Teatro Oficina, além do show Opinião e do Cinema Novo. Eram as principais expressões culturais brasileiras durante meados da década de 1970 e o desenrolar da década de 1970. Para o historiador Marcos Napolitano, citado na obra Novos Temas nas Aulas de História, desde os anos 1960, ao menos, a cultura massificada, os meios de comunicações e a indústria cultural são os principais polos de difusão de valores e ideologias. Obviamente, tal como a escola, são espaços perpassados por contradições, pois ainda que visem a reprodução do sistema de valores dominantes e dos interesses das grandes corporações capitalistas, podem contribuir para o debate, para a emergência de valores alternativos, para a disseminação de informações nem sempre controláveis. Para ilustrar o exposto, seguem os seguintes textos e imagens. Vamos lá. Ilustrando o que foi dito pelo professor Marcos Napolitano acerca da cultura, a disseminação da cultura massificada a partir de meados dos anos 60, beneficiada pelos avanços dos meios de comunicação. Beleza. Para ilustrar o que foi dito, vamos analisar aqui os textos e imagens que são apresentados. Primeiro, uma imagem é uma caricatura, é uma charge política. Aqui temos o humor político do Enfio, direta já. É o primeiro exposto, é a primeira imagem, né? Isso aqui é um texto, né? Um gênero textual. Muito bem, vamos lá. Segundo texto. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino, louva a morte, viola em noite enluarada. No sertão é como uma espada, esperança de vingança. Trecho da música Viola Enluarada, música de Marcos e Paulo Sérgio Vale, de 1967, música de protesto contra a ditadura militar. Terceiro, sinopse do filme Pra Frente Brasil. Em 1970, o Brasil inteiro torce e vibra com a seleção de futebol no México, enquanto prisioneiros políticos são torturados nos porões da ditadura militar. E inocentes são vítimas desta violência. Todos estes acontecimentos são vistos pela ótica de uma família
quando um de seus integrantes, um pacato trabalhador da classe média, é confundido com um ativista político e desaparece. Texto 4. Foto de Guinaldo Nikolaevski, de 1979, mostrando o presidente Figueiredo tentando cumprimentar uma garotinha, uma foto que ficou emblemática e virou símbolo da reação da sociedade civil contra a ditadura militar que estava no seu ocaso nesse período aqui. Partindo-se da análise de Marcos Napolitano para abordar os movimentos de resistência à ditadura no Brasil, está correto tratar como documento histórico o material contido dos materiais que a gente viu, uma caricatura relativa ao processo das diretas já, a música de protesto, Viola Enluarada. Vimos também, o que mais nós vimos? Deixa eu só revisar aqui. O filme Pra Frente Brasil, a sinopse do filme. E também a foto emblemática do presidente Figueiredo e da garotinha. São documentos que podem retratar a resistência da sociedade civil contra a ditadura militar. Todos os documentos são ilustrativos desse período. Portanto, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Alternativa correta, letra E. Muito bem. Vamos para o segundo tópico da nossa aula de hoje, falando agora sobre a cidadania ateniense. Atenas é uma cidade-estado da Grécia Antiga e justamente foi o berço da democracia. A democracia ateniense, que era excludente. Por quê? Porque a cidadania em Atenas era usufruída apenas por uma minoria. Cidadania significa o usufruto de direitos e a prática de deveres. Estava restrita durante a Antiguidade Clássica. Quem eram os cidadãos na Atenas? Cidadãos eram homens livres, maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses. Então havia uma restrição muito grande ao exercício da cidadania. Lembrando que na cidade-estado de Atenas vigorava a democracia direta, exercida pelo cidadão. Mas olha só, a restrição. Homem livre, maior de idade e filho de pais atenienses. Portanto, as mulheres, os estrangeiros, os menores, os escravos, todos esses estavam excluídos do exercício da cidadania. Vou conferir uma questão aqui, pessoal. Na Atenas democrática, descobre-se uma massa de camponeses pobres na base do regime, assim como artesãos humildes que forjam uma cultura muito menos elitista do que aquela ensinada a nossos avós e tantas vezes rejeitada como incompreensível. Texto de Pedro Paulo Funari, A Renovação da História Antiga, que consta na História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas. Na origem de algumas das crises sociais mais agudas da Grécia Antiga, encontra-se, vamos ver aí, alternativa A, a violenta repressão aos ideais democráticos, promovida pelos proprietários de terra contra camponeses, artesãos, escravos e estrangeiros. Incorreto, até porque escravos e estrangeiros não tinham direito à cidadania ateniense. Letra B. A luta pela reforma agrária, encampada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, assassinados pela aristocracia e pelos camponeses pobres. Não, os irmãos Tibério e Caio Graco foram assassinados pela aristocracia romana,
por lutarem. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.